Durante muito tempo, eu já fui uma pessoa que reclamava de tudo. Nada podia estar fora do lugar, tudo tinha que estar do meu jeito. Se não tivesse as coisas do meu jeito, eu ficava reclamando o tempo todo. Só que eu fazia isso sem perceber. Até que eu comecei a conviver com pessoas que eram mais chatas do que eu. E aí eu comecei a observar aquele comportamento delas. E parei para perceber, falei, gente, muita coisa do que essa pessoa faz bate com o que eu faço também. Mas que comportamento chato, que coisa chata, eu não gosto disso. Então, logo, se eu não gosto disso, eu não quero me igualar a essa pessoa, eu não quero ficar igual a essa pessoa. Como eu posso mudar? Porque às vezes a gente reclama tanto que isso vira um hábito tão grande que acaba sendo o quê? Um problema crônico. Vicia, olha que loucura. Sabe aqueles momentos que nem você suporta sua chatice? E isso é muito ruim, você ter essa sensação sobre você mesmo. Pior ainda é quando você não consegue se enxergar e só enxerga as outras pessoas. E é a famosa hipocrisia, né? Eu não sei você, mas eu já conheci muitas pessoas que, cara, só o fato de você saber que ela ia estar naquele lugar ou que você ia ter que encontrar com ela, me dava preguiça social. Porque eu sabia que se eu encontrasse aquela pessoa, ela ia ficar reclamando o tempo inteiro de alguma coisa, porque nada tá bom para essa pessoa. E se você é uma pessoa chata também, ou já foi uma pessoa chata, pessoas vão se afastar de você. Reclamar pontual é normal. A gente se estressa, a gente quer desabafar e a gente precisa aliviar esse sentimento também. O problema disso tudo é quando isso vira um hábito. A gente passa a reclamar de tudo, nada tá bom, nada tá do jeito que a gente quer. E a gente gasta muito mais energia falando dos problemas do que resolvendo eles. Eu falo que pessoas que reclamam de tudo parece que anda com uma nuvenzinha negra em cima delas. Onde quer que ela vá, vai estar chovendo, porque ela carrega aquele sentimento com ela. E o que acontece quando você reclama tanto? Você acaba atraindo para sua vida também só reclamação. Então só vai atrair coisas negativas, coisas que vão deixar com que aquele sentimento que você já tem aflorado, nossa, vai fazer aquilo, ó, aparecer muito mais. E a convivência com uma pessoa reclamona é muito cansativa, porque você tem que ficar se podando o tempo todo para não andar aquela pessoa e seguir o rumo dela. Então é um exercício de paciência enorme, e ser uma pessoa reclamona também é cansativo. Não sei se vocês já viram experimentos com plantas, que cientistas colocam plantas num potinho de vidro, aí no potinho de vidro começam a falar só palavras de amor para aquelas plantas, ai, você é linda, te amo, a planta fica bem ali dentro, e aí com outro vidrinho começa só a reclamar, só falar coisas ruins para aquela planta e aquela planta morre. Então, naturalmente, isso também vai acontecer com a gente. Você vai perdendo sua essência, você vai morrendo e você também pode estar matando a essência dos outros, porque reclamar o tempo todo é uma contaminação, você acaba se contaminando. Se você convive com uma pessoa que reclama muito, logo logo você vai se tornar essa pessoa também, porque quando ela parar para contar uma história triste, você vai querer parar para contar uma história triste também e vai ficar naquele ciclo eterno. E, gente, claro que todo mundo tem problemas na vida, as coisas vão acontecer. Que nem eu falei, reclamar pontual é normal, é tranquilo isso. A gente só não pode fazer com que isso vire um hábito. E reclamar só por reclamar que é um grande problema. E quando você tem um problema mesmo, você precisa reclamar para o quê? Tentar achar uma solução. Isso pelo menos seria o mínimo. Então vamos lá. Como que a gente pode dar uma melhorada nessa situação? Ai, Carol, eu sou uma pessoa que reclamo muito e não consigo parar. Eu já identifiquei isso em mim, mas não consigo melhorar. Eu vou te dar aqui dicas simples que pode mudar essa sua situação. Ó, cinco dicas. Primeira, identifique seus gatilhos. Pense em qual situação te deixa mais chata, mais reclamona. Se é quando você pega o carro para dirigir? Se é quando você está no seu trabalho? Se é quando você precisa arrumar sua casa? Se é quando você precisa, sei lá, fazer alguma atividade que você não goste? Pensa aí. Segunda, troque sua reclamação antes pela observação. Antes de você reclamar, dá uma observada, para, analisa a situação, vê se você está reclamando porque você realmente quer reclamar daquilo ou se tem algo que você possa fazer. Nem tudo a gente pode controlar, nem tudo está sob o nosso controle. 3. Pratique a gratidão.
Gente, isso é muito importante para a nossa vida, a gente ser grato. Por mais que as coisas não estejam saindo de acordo com o que você queria, você agradecer pelo resto das coisas que você tem boas aí com você, isso é muito importante. Isso vira um ciclo de abundância. Quando você reclama, aquilo vira um mau hábito e você vai atraindo coisas ruins para você também, porque você só vai atrair situação em que você tenha que reclamar mais. E gratidão é a mesma coisa. Você vai estar atraindo coisas boas para você e você vai estar também praticando a sua percepção de coisas boas que acontecem e você deixa passar. Então pratique a gratidão. Putz, nossa, minha casa está muito bagunçada, que saco. Que bom que você tem uma casa para cuidar, para zelar sobre ela. Agradeça sobre isso. Teve uma história muito boa também que aconteceu com a gente, que foi o seguinte: um dia a gente precisou viajar para Salvador. E aí a gente saiu de Porto Seguro para Salvador e a gente estava olhando no GPS, e no GPS falou assim: "Olha, tem um caminho mais curto que é pela balsa, e você vai economizar, sei lá, acho que uns 50 km, não tenho certeza, mas ia economizar tempo e quilometragem". Gente, nossa, beleza, vamos pegar o caminho da balsa. Deve ser muito bonito e vai dar tudo certo. Entramos nesse caminho da balsa, era um caminho ruim, com estrada de terra, a gente estava com uma carrocinha no nosso carro, então ficava batendo o tempo todo. Chegou na balsa, a balsa demorou mais de 1 hora para sair, então foi um caos. Aquilo que é economizar o nosso tempo, só atrapalhou mais ainda. E todo mundo cansado, estava eu, meu marido e alguns amigos, e já todo mundo reclamando. Aí a gente respirou fundo e falou: "Vamos fazer um exercício. Já não tem o que fazer, a gente está aqui nesse caminho, a gente tem que esperar. Vamos fazer o exercício do pelo menos, vamos falar 3 coisas boas". Então, pelo menos eu não tenho nenhum compromisso em Salvador que eu vá, que eu precise chegar na hora. Pelo menos eu estou aqui com os meus amigos, pelo menos eu estou fazendo uma viagem. Então aquilo já ficou o quê? Muito mais leve para a nossa situação, sabe? Porque se fosse deixar, ia ficar todo mundo emburrado, de saco cheio, porque estava todo mundo com fome, cansado. E o quê? Aquilo ali ia virar uma experiência totalmente chata e hoje a gente olhando a situação, a gente dá risada e se diverte com aquilo. Porque se fosse para ficar reclamando, gente, aquilo, a reclamação não ia levar a gente para lugar nenhum, não ia tirar a gente de lá mais rápido. Então, do que adiantaria? Tem situações que a gente não pode controlar, então você só aceita. Você só aceita e tenta tirar o melhor proveito daquilo, que foi o que a gente fez. 4. Faz aí 2 dias sem reclamar. Quando você pensar em reclamar, silêncio. Não reclame, respire fundo, solte a respiração, desopile e vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, mas ignora aquilo ali. Tenta ignorar, não é fácil, mas é um exercício que você precisa praticar. E 5, seja parte da solução, não seja parte do problema. Porque tem problemas que a gente consegue resolver e tem coisas que nem eu falei anteriormente que não está sob nosso controle. Vamos procurar soluções, porque isso facilita a nossa vida e deixa a gente mais feliz. E não tem coisa melhor do que a gente ser feliz, né, gente? Fala sério. E esse é o vídeo de hoje. Espero que reclamar não seja seu estilo de vida. Se ele estiver sendo seu estilo de vida, tenta seguir esses passinhos. São coisas bobinhas que dá para você fazer tranquilamente. Um exercício de paciência, de identificação de problema, de identificação de você mesmo. E você vai ver como isso vai melhorar as suas relações. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse assunto. Não esquece de se inscrever no canal, manda esse vídeo para alguém que também reclama demais e precisa dar uma maneirada e a gente se vê no próximo vídeo.